abra o bloco de notas, pega o papel e caneta, que está começando o podcast Contra a Corrente, onde a gente vai falar de negócios com pessoas apaixonadas por negócio. Eu tenho certeza que alguns insights que você vai ouvir aqui pode ajudar a levar sua empresa para um outro patamar. O podcast Contra a Corrente é um podcast oferecido pela agência Asterix, que é uma agência de design de negócios. Então, vou deixar o link na descrição. Tendo qualquer problema de negócio, comunicação, processos, proposta de valor, fala com o pessoal da STX, que ela vai te ajudar. E hoje, né, nesse podcast aqui, eu tenho a honra de trazer duas pessoas que eu admiro muito, que eu trabalho junto, já fizemos vários trabalhos juntos, e acho que não tinha pessoa melhor para a gente começar a falar aqui do tema marcas e marketing, né? São duas pessoas especialistas nas suas áreas, e eu estou aqui com o Mike Anselmo, né? Ele é empreendedor por vocação, administrador por formação e criativo por natureza. Gostei dessa descrição. Especialista em brand, com mais de 13 anos de experiência e tem em seu portfólio grandes nomes como Lenovo, PUC, Universal Music, e ele se destaca no mercado criativo por imprimir uma visão humanizada com repertório global. Mike, seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, eu já vou soltar uma bomba, né? Que é a pergunta. Já que o Mike é especialista em branding, em marcas, vou perguntar, Mike, branding veio para ficar? Ou é só um hype? Ou sempre existiu? Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui nesse momento. Acredito que vai ser um marco, né? Estar aqui no Contra a Corrente. Os frutos que isso vai gerar são muito, muito benéficos para a comunidade de empreendedores, criativos, enfim. Muito obrigado, Lincoln, pelo convite. Então, eu acredito que, em parte, é hype, sim. Né? Tá todo mundo falando sobre branding, tá todo mundo falando sobre as possibilidades que o branding traz. Todo mundo agora analisa tudo que a Coca-Cola faz, tudo que a Nike faz, tudo que o Girafas faz, enfim. Mas eu acho que ele sempre existiu. De alguma forma, quando a marca nasce, automaticamente o branding, né, se torna. Então, eu acredito que, apesar de estar hypado, ele sempre existiu e ele vai permanecer. Enquanto existirem marcas, né, haverá brand, porque basicamente é o percurso que a marca trilha. Então, cada ação que a gente faz é brand. Assim, é claro que tem vários universos dentro do brand, né? Mas, basicamente, tudo que a marca faz parte desse universo. Então, não tem como dizer que a marca existe sem falar sobre brand. Então, vai continuar existindo. Excelente. Eu até vai ter um ponto aí que eu vou fazer uma pergunta que eu vou conectar vocês dois. Espero não colocar um contra o outro, né? Mas eu vou apresentar aqui também a Fabiola, que ela é publicitária, né? Formada pela PUC Campinas, pós-graduada em administração de marketing pela Fundação João Pinheiro. Tem mais de 20 anos gerindo e dirigindo aí equipes de marketing, vendas, e já trabalhou com grandes empresas de vários nichos, né, Fabiola? Sim. E passou por segmentos como shopping center, tecnologia, mercado imobiliário, e desde 2023 está tendo seu próprio negócio especializado em marketing as a service. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada, E Lincoln. também já tem mais uma pergunta para você, né? Que você está trazendo um movimento aí que é o marketing além do digital. Isso. E eu queria saber, o marketing digital acabou? Na verdade, ele não acabou. Ele acabou de começar. Só porque ele tá crescendo de uma maneira muito desordenada. Eu falo isso em âmbito nacional. Eu estou falando isso dentro do território brasileiro. Então, o marketing digital ele vem crescendo de uma forma muito desordenada. E até vou completar o que o Mike falou sobre a questão do branding ser hype. Ele é hype porque ele está sendo... existe uma necessidade tão grande de voltar às raízes da sua marca, dos seus propósitos, do que você tem para oferecer para o público, que as pessoas estão desesperadas, porque o que houve foi uma total desconexão das marcas com os clientes. Né? Porque o marketing digital, o que aconteceu, pelo menos o movimento no Brasil? Ele atraiu muitos jovens profissionais, que eram inclusive de outras áreas, para trabalhar com marketing digital. E esse mercado foi crescendo desordenadamente porque essas pessoas não necessariamente se prepararam da maneira que elas precisavam se preparar. Uhum. E, além de tudo, as coisas foram se atropelando, né? É growth para cá, é SEO para lá, SM para cá, não sei mais o quê. As pessoas não sabem muito bem o que é nada disso. E os fundamentos mesmo do marketing, que é um fundamento que não se acaba, porque marketing é uma ciência, né, que tem que saber
tem que estudar e conhecer para aplicar, esses fundamentos foram deixados de lado. E agora a gente começa, nós estamos na era do marketing 5.0, que é uma era de reconexão, de humanização das marcas. Então, por isso que esse hype do branding está bem alto, porque é isso mesmo que está acontecendo. É uma necessidade. Fabíola, eu acho que teve uma hora que virou tipo marketing multinível, sabe? Ser do marketing, né? Aí você vai entrar e vai conseguir investir tanto, vai fazer 6 em 7, não sei o quê. Aí tá todo mundo querendo virar especialista nisso. Eu até ia comentar depois, mas eu até anotei aqui que é uma comoditização, né, de um tanto de serviço. As pessoas falaram, olha, alguém aprendeu a base do digital e depois ela ensinou um processo que muita gente aprendeu também. Mas perdeu o fundamento. E agora que todo mundo meio que sabe fazer, né? E aí começa o quê? Cair os preços, porque virou um serviço padrão. O que vai ser o diferencial? Aí eu acho que tem muito a ver. Volta para as raízes do marketing, porque você tem que encontrar um diferencial onde não tinha, onde todo mundo fazia igual. E também volta para a marca, que a marca passa a ser também um diferencial de conexão com as empresas, né? Então eu acho que esse termo, quando eu ouvi, de comoditização dos serviços do digital, tem muito a ver com essa como é que eu posso dizer? Com o que a Fabíola falou, o marketing se perdeu. Porque todo mundo aprendeu a fazer, as pessoas estão vendendo 6 e 7, estão vendendo um método, não estão vendendo um aprendizado, uma forma de pensar. E às vezes nem vendeu 6 e 7 para si próprio, né? Exatamente. E isso é super complexo. Na verdade, eu tenho comigo que você saber operar uma ferramenta do Meta Ads não quer dizer que você é um gestor de tráfego. Exatamente. Essa é a questão. Né? Eu sei operar a ferramenta. Ok, mas você é um gestor estratégico de tráfego? Não. No design, a gente tem essa mesma discussão com o Canva, né? Tipo assim, você é design porque você mexe no Canva? Sim ou não? Não, porque não é a plataforma que te faz um design, né? Isso eu acho que também na área de marketing tem essas brigas, né? Porque tem muita gente que torce a cara pro Canva porque ele democratizou o acesso muito ao design. Só que aí começou a voltar isso. Falou, pessoal, não é a ferramenta, né? Sim. Ferramentas boas e mais fáceis sempre teve. E o objetivo é que facilite o trabalho de todo mundo. Mas, no fim, a visão estratégica, conhecimento profundo dos princípios, né? Vão fazer diferença no profissional bom. Sim. E até mesmo, pegando esse exemplo do Canva, acaba que fica tudo igual, fica tudo feioso. A gente está falando um pouquinho de design, porque a construção de marca passa por estética, né? Sim. Um dos universos de brand é o universo visual. Não tem para onde fugir. E é sensorial para o cliente a visão, né? Hoje o marketing ele é aplicado de maneira sensorial. Então a visão faz parte. Então, se você cria tudo dentro do Canva, fica... É muito feio. Você perde a sua essência, né? Sim, Exato. mas eu tenho uma amiga, Clarice. Ela é ela morou aqui em BH por muitos anos até. Ela é uma super designer, acho, uma das melhores que eu conheço assim, no Brasil. E aí ela lançou um curso recentemente sobre design no Canva. E é surreal, assim. Então, que dá pra fazer. Né? Só que ela é uma designer, de fato, né? Então... não fica feioso, fica lindo. No caso dela, específico. Mas aí pega alguém que não tem conhecimento, que não estuda, que não tem referência, né? Não tem uma base para isso, vai criar algo, né? Como a Fabíola falou, assim, muito aquém. É a mesma coisa com o operador do Meta Ads, do Google Ads. É uma coisa. Se você é um gestor de tráfego, você vai usar essas ferramentas a favor da sua estratégia, né? A favor do seu cliente. Esse era até um ponto que eu queria começar a perguntar para vocês, porque aqui a gente já se entendeu que vocês têm a visão contracorrente, visão que está fugindo um pouco do sensacionalismo que a gente vê por aí. Eu gosto disso, é até um dos motivos de vocês estarem aqui. Mas eu queria entender quanto que vocês acham que foi o ponto de virada para vocês, que vocês falaram assim, olha, tá vindo muito do mesmo, tá ficando ruim, o marketing, como você falou, perdeu o foco. Como que, né, se você quiser contar um pouquinho da sua história, como que você começou no marketing, né? Você já tinha experiência na família, não tinha? Como que você falou, olha, eu acho que eu não estou fora do meu lugar, ou eu tenho que direcionar essas pessoas novamente para o lugar certo que elas estão saindo? Na verdade, eu sou de uma geração diferente de vocês, eu até gosto muito de trabalhar com a juventude, porque traz, né, assim, um refresco, né, um ar novo. Mas eu escolhi primeiro a publicidade, não tem ninguém na família nessa área, meu pai era médico, minha mãe é dona de casa,
E algum dos meus professores lá, quando fazia terceiro ano de ensino médio, né, que na minha época nem chamava isso, falou que eu tinha tino para comunicação, porque eu fazia os murais da escola, tirava foto, fazia jornaizinhos e tal. Aí eu fiquei assim, será que comunicação? E foi uma época, né, que início dos anos 90, que a publicidade brasileira ela era premiada mundialmente, conhecida mundialmente. Então, você tinha poucos cursos dentro do Brasil, mas era uma profissão muito enaltecida, que parecia ser uma profissão que duraria muito, que seria muito valorizada por muito tempo. Mas como no marketing tudo está em mutação o tempo todo, né, o advento de internet, de digital, mudou tudo. Agora, quando que eu comecei a perceber que essa superestimação, essa palavra está certa? A superestimação do marketing digital estava acontecendo quando meus próprios clientes, que são de empresa de médio e pequeno porte, começaram a não ter nenhum resultado mais com mídia digital. Nenhum resultado mais, nenhum lead, absolutamente nada. Aí eu fui observando que a coisa estava perdendo a estratégia, que era feito de qualquer jeito. Aí o cliente médio e pequeno ele vai contratar o profissional mais barato, aí ele vai, infelizmente, chamar o sobrinho do amigo dele, a sobrinha dele, que é boa de Instagram. Eu até vou só abrir um parênteses aqui, que eu deixei uma conta recentemente, não sei se eu já comentei isso com o Lincoln. Eu deixei uma conta recentemente porque o cliente, né, a primeira gestora comercial virou e falou assim, não, esse Instagram, nós temos que dar mais vida para ele, eu acho que minhas meninas podem fazer melhor. Eu falei, ela falou assim, uma tem 13, outra tem 16, elas gostam muito de Instagram, eu acho que elas vão movimentar isso aqui. Eu falei assim, à vontade, está aqui a senha, está aqui o Instagram, está entregue a conta. Então, suas meninas, uma de 13 e uma de 16, vão, por favor, fazer estratégia de marketing para o seu negócio avançar. Então, simplesmente assim. A gente tem que escolher as batalhas, né? Tem, Essa batalha eu não vou lutar, não. Essa eu não vou, de jeito nenhum. Não, entendi. Não, e da mesma forma, Michael, eu queria ver, isso é uma curiosidade pessoal mesmo, quando que você se descobriu um cara de brand, né? Porque essa parte do design também tem várias ramificações, né? Assim como o marketing, a gente vai falar já também disso, tem várias ramificações. E aí você fala, eu sou um cara de marca, de construção de marca e comunidades também, né? Que é uma área que você mexe. Como que foi essa virada de chave para você? Então, eu acho que parte da história começa, na verdade, dentro da igreja. Porque dentro da igreja, eu sou nascido e criado na igreja evangélica, e quando eu tive acesso a poder liderar algo, aí eu comecei a sonhar que poderia, a forma que eu queria que isso tivesse, né? No caso, era um pequeno grupo. E aí eu sonhava que tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que alcançar tantas pessoas, e comecei a desenhar. Depois entrei na faculdade, né? Fiz administração. No meio da faculdade, eu tinha um amigo, meu melhor amigo, e a gente decidiu que ia abrir uma agência. Na verdade, teve várias histórias, assim, até decidir que ia abrir uma agência. E aí virou muito rápido, assim, sabe? Em pouco tempo a gente já estava atendendo marcas muito grandes. Só que todo mundo tinha a mesma dificuldade, que é muito similar ao que a Fabiola estava falando, que ninguém pensava estrategicamente, era todo mundo muito executivo, sabe? Uhum. Então, assim, as reclamações que a gente sempre tinha eu contratei uma agência, mas eles sugerem sempre a mesma coisa, vão sempre para o mesmo caminho, fazem tudo que todo mundo está fazendo, seguem as mesmas tendências. E para o meu negócio eu precisava se para o meu negócio a agência, a gente precisava ser diferente. Mas para os clientes que me contratavam, eles também esperavam que a gente entregasse coisas diferentes. Uhum. E aí eu comecei a entender que o brand ele era muito mais do que os 10 posts do pacote mensal, né? Que todo mundo contrata. Na verdade, existe toda uma estratégia. E aí começou, na verdade, a partir disso aí eu aboli, não tem nenhum cliente meu que eu venda 10 artes, assim, eu não vendo isso. Porque
quem vai dizer quantas artes precisa é a comunidade que ele está formando. Né? Às vezes o cara faz 50 peças e assim por mês, 50 é muito, mas 30 peças por mês. E as 30 não dão resultado nenhum. Aí às vezes ele faz um post semanal e aí dá mais resultado do que ele tivesse feito, né, as 30 peças. Então eu comecei a perceber que eu conseguia entender essa questão da marca, primeiro pela formação, obviamente, na administração, depois porque eu amava entrar dentro da marca, entender o que eles queriam, qual era o propósito, a estratégia por trás. Às vezes não tinha estratégia, e aí a gente formava junto, começava a desenhar todo o processo, e isso fazia diferença no meu serviço final. E aí foi assim que eu comecei a me destacar no meio de todo mundo. Primeiro relacionamento, né? Porque assim, a gente sabe também que as agências geralmente não querem se envolver tanto. Por quê? O cliente paga barato, né? Paga um pacote barato. Aí o tempo que ele gasta se envolvendo é um tempo que ele poderia estar fazendo coisas para outros lugares. Aí eu comecei a cobrar um pouco mais caro, dedicar mais tempo para esse cliente, começar a sonhar junto com ele. Aí quando eu começava a sonhar junto com ele, que isso inclusive acontece até quando eu tô contigo, aí o cliente se apaixona. Gosta do resultado. Gosta do resultado, vê que eu tô somando, construindo junto e não só entregando o que ele pede. Aí isso me faz diferente no mercado. E eu vou falar uma coisa que eu acho, né, como dono de negócio e também trabalhando com outros donos de negócio, eu acho que o empresário, empreendedor, ele é muito suscetível, não é suscetível a palavra, mas ele apaixona muito fácil quando você descomplica a vida dele. Sim. Né? Então, assim, eu brinco que meu pai, né, foi empreendedor por necessidade, não por escolha, mas viveu muito tempo da empresa dele. Ele tinha essa questão de, assim, poxa, se alguém resolvesse um problema meu, eu não importo em pagar, mas essa pessoa tinha que resolver de ponta a ponta. E eu acho que quando a gente vai falar de estratégia, a gente está falando de desatar nós, né, que estão na cabeça ali. Então, quando eu falo, nossa, você resolveu isso aqui para mim, o cara quer te dar um abraço, chamar para um churrasco, né? E eu até ia falar isso, que quando faz bem feito, né, tem um amigo meu que trabalhei com ele, ele falava assim, quando faz certo, dá certo. E eu fico vendo que quando a gente faz a estratégia, é até mais fácil, né, no caso, na posição de vocês, desenvolver o restante. Parece que as coisas escalam. Às vezes a gente fala, vou envolver mais, eu vou estar atrasando o meu trabalho. Mas não, às vezes envolver mais escala mais rápido lá na frente, né? Como é que vocês enxergam essa... Assim, para mim, esse ponto é essencial, porque, por exemplo, quando eu faço um desenho todo de brand, né, focado no visual, quando eu faço bem feito, é mais fácil para outro design resolver mais para frente e eu não ficar preso nesse processo. Aí eu vou começar a pensar em outras estratégias, outras demandas que surgem, e eu tô solto, não tô precisando ficar fazendo peça, porque foi bem estruturado, né? Isso facilita a vida pra caramba. Mas tem um outro ponto que eu acho que é interessante, Lincoln, que é nesses dois lugares, tanto o gestor, o empreendedor, tanto o especialista em brand ou em marketing, a galera fica meio apegada, né? Aí fica tudo pra si, assim, não dá pra ficar tudo pra si. Se eu não soltar, já era, assim, eu não vou conseguir fazer. É verdade, eu tô um pouco dentro do que eu faço, eu tô com um pouco... de dificuldade de formatar o meu trabalho para saber que ponto que eu tenho que largar, porque realmente gera um apego e as pessoas pedem, não, por favor, fica mais um pouco, me ajuda mais nisso e naquilo, e não dá para a gente fazer absolutamente tudo, né? Eu acho que é uma cadeia de serviços dentro de marketing, de branding, que você tem que ter outras parcerias. Agora, o que eu acho, assim, em relação ao marketing, eu acho, Mike, não sei se você vai concordar comigo e não sei se é agora que a gente começa a brigar. É bom que não fui eu que causei, foi vocês. Eu me rendo já, eu me rendo. Não, é porque eu acho que antes de uma empresa iniciar um branding ou um rebranding, ela tem que dar um passo atrás e fazer seu planejamento estratégico de marketing. Eu acho que esse planejamento, ele ajuda a dirigir o branding. É claro que eu sei que, como você está comentando, que você insere mais, né, se insere mais dentro da marca do cliente, você vai acabar levantando esses pontos. Mas eu pego, às vezes acontece de cliente meu chegar e falar assim, não, eu acabei de mudar minha marca. Aí você vai lá e vê o que ele fez. Ele fez uma logo nova e mudou a paleta de cor. E acha que fez um reposicionamento de marca.
Então, eu acho que tem que haver essa consciência, né, para o empresário, para o empreendedor, que tem um passo antes e que ele vai economizar até muito dinheiro se ele fizer um planejamento anterior, sabe? Então, eu concordo, mas eu acho que ninguém faz isso. Na vida, esse é o sonho perfeito. Na vida É meu sonho prática, americano, né? na prática ninguém faz isso. Mas, olha, isso é até a minha próxima pergunta. O que vocês... E aí que eu ia caçar a confusão, mas vocês vão conversar. Que era o seguinte, como é que vocês enxergam, né? Branding está dentro de uma estratégia de marketing ou trabalha em paralelo, ou eles podem trabalhar separados, ou não dá para fazer um plano de marketing sem pensar na marca? Essa ia ser a minha pergunta mesmo para vocês. Eu acho... A Fabiola comentou sobre fazer um plano antes. E aí você falou, mas ninguém faz. Né? E aí junta realmente a dor que vocês dois estão tentando resolver aqui, que é fazer o plano e fazer o brand. Ninguém faz o brand porque ninguém faz plano. Ninguém faz plano porque ninguém faz brand. Sim. Então, isso eu acho que é um ponto legal. E como que vocês enxergam? Você acha que são matérias, né? Independente se toma dentro da outra, paralelo, mas vocês acham que são matérias que se completam, podem trabalhar separadas? O que vocês enxergam em marcas, né? E marketing? Tá, antes eu queria só voltar no assunto anterior. Pode falar. Tá engasgado. Tô brincando. Então, como ninguém... Assim, eu costumo dizer que as pessoas me contratam para eu ajudar elas a organizarem a casa delas. Porque, como você falou, né? É desatar os nós, assim. Então, no meu caso especificamente, eu vou entrar e vou cutucar e vou tentar buscar respostas que não tem. Só que, na verdade, essas respostas todas já existem dentro da cabeça dela. Ela só precisa de alguém para, né, cutucar ali, abrir a porta e fazer com que essas respostas saiam. E aí a sensação que eu tenho, né, já indo para a sua pergunta, é que esses universos eles estão conectados. Não tem como você dividir. A parte é branding, parte é marketing. Né? Um metrifica, o outro aponta, um executa, o outro abraça o resultado. Então, caminha junto. É claro que metrificar tudo isso não é tão simples, né? Não é uma tarefa tão simples. Mas eles caminham juntos, né? Tudo é uma caminhada. Eu acredito, Lincoln, na verdade, que todo o universo do negócio, todas as áreas, elas precisam estar conectadas. A visão da empresa, o propósito, todas as áreas da empresa precisam saber. Os resultados, todo mundo precisa saber, as pessoas precisam estar envolvidas. Eu acho um outro problema que geralmente gestores têm é guardar a informação toda para si, né? Eu tenho uma frasezinha que eu sempre gosto de dizer, que é um versículo, minhas referências sempre vão voltar para Cristo. Abacuque 2, eu sempre falo isso em todas as consultorias que eu falo, né, que eu faço. Escreve em letras garrafais para que todo mundo veja. A missão, a visão, o propósito, os resultados, o crescimento ou as percas, todo mundo precisa saber para que elas se envolvam, para que elas cresçam. Todas as áreas do negócio precisam estar ali entrelaçadas, né? Porque senão caminha cada um para o lado, o reino dividido, né, desaba. Então, o brand ele é para ser o melhor amigo do marketing. O marketing é para ser o melhor amigo das vendas. Legal. E por aí vai. Perfeito. Matou. É isso mesmo. Eu acho o seguinte, eu vou voltar e vou responder a pergunta do Lincoln. Eu acho que são complementares, sim. Na minha opinião, eles são complementares por quê? Porque se eu for desenvolver, se eu for fazer um planejamento de marketing para uma empresa, eu vou ter que entrar dentro dos propósitos, eu vou ter que rever se ela tem missão, se ela tem visão, se ela tem valores, se ela tem isso. E quem dera todos os meus clientes pudessem me contratar e contratar um gestor de branding também. E ao final do processo, contratar um gestor de conteúdo, um gestor de tráfego, como eles devem ser. Por isso que eu volto na estratégia. Nada impede que um profissional de branding conheça marketing para que ele aplique essa estratégia e cubra essa lacuna, que às vezes o cliente não fez o planejamento de marketing, ele pode voltar 2 passos atrás e ele entrar um pouco nessa questão também de avaliar as questões da empresa, as fraquezas, as forças, né, o propósito que ela tem, fazer alguma coisa ali, não necessariamente desenhar o plano de marketing, mas utilizar aquele conhecimento estratégico para construir branding. A mesma coisa, dentro da sua agência, que você gera conteúdo para as pessoas, que é um dos serviços que você presta, nada impede que você conheça marketing
para que você volte 2 passos atrás se alguém que te contratar não tiver feito isso. Volte no branding, que volte até porque isso agrega muito valor. Muito valor. Isso agrega valor demais para os negócios. É por isso que eu falo assim, que as pessoas, independente da caixinha de marketing que elas escolheram atuar, elas têm que saber o fundamento do marketing, porque se o cliente não tiver essa consciência, ele traz essa consciência e, como profissional, ele se torna mais relevante. E, Fabio, uma coisa que eu lembrei que você falou, gente, não é uma marca, um logotipo. Isso não é branding. Isso é uma pequena parte do universo brand. A gente tem dentro do brand o universo visual, universo textual. Enfim, existem tantas coisas dentro do brand que não é um logotipo. E isso é super polêmico de dizer, porque designers geralmente apresentam um logo novo e aí fala que passou por um rebranding. Na verdade, não. Claro que não. O branding envolve tantos níveis de estratégia e de percepção e análise de público, de serviço, enfim, que é muito mais complexo. E é por isso também que não dá para vender um serviço de rebranding por, sei lá, R$300. Isso não existe. Não, mas a turma vende a logo por R$300. Vende. A maioria dos clientes que eu pego para fazer o planejamento, se acabaram de fazer uma marca nova, batata, vai ter que refazer. Porque não vai estar, a maioria não vai estar condizente com o restante, sabe, do processo. Até porque muitas marcas dessas assim, a galera pega um template, né? Pega algo no FreePix, só altera o nome. E pronto. E isso é uma coisa que o Mike falou... Nada contra o FreePix, tá? Usamos bastante, para os propósitos certos. Voltando numa questão que ele falou, vamos ver se eu lembro direito como que você disse. Você disse que o branding tem que ser amigo do marketing, o marketing tem que ser amigo das vendas, é isso? Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Se nós estamos falando aqui agora para profissionais de marketing, para gestores de marketing, o marketing não é inimigo do comercial. O marketing ele tem que ser funcional para as pessoas de venda conseguirem fechar os negócios da empresa. Porque em muitos casos você tem brigas. Porque a culpa é do comercial que não vendeu direito, a culpa é do marketing que não fez a campanha certa, a culpa é do branding que está errado, o posicionamento está todo errado. E não, é isso mesmo, gostei disso. Vou até fazer um post, já anota aí. O branding tem que ser amigo do marketing, o marketing tem que ser amigo das vendas. Esse é o processo correto dentro de um negócio. Sim. E legal vocês comentando, a gente está falando de... Tô me sentindo validado agora. Mas você está validado, parabéns. Pois não é para qualquer um você vai dar Fabiola, não. Não é? Não, e uma coisa, a gente está falando muito de problema, né, de empresário, e eu até acho legal quando eu falo de plano de marketing, e isso já aconteceu com alguns projetos, que a pessoa chega querendo uma solução, querendo desatar os nós, só que ela não tem a ideia da caminhada, que é fazer tudo que tem que ser feito do jeito certo. Então aí você apresenta o plano certo, não sei se aconteceu com você, Fabiola. Aí ele fala assim, não, corta esse aqui. Não, isso aqui não dá para fazer agora não. Você fala, gente, mas assim, você não consegue falar assim, eu vou só levar minha perna direita para andar hoje, a esquerda eu vou deixar em casa. Porque o marketing ele tem todos os seus pilares e precisa do brand, vai precisar do comercial saber vender também, que a gente sabe disso. Então eu fico pensando que contratar uma estratégia, né, de plano de marketing vai até ajudar na previsibilidade que ele vai ter lá na frente. Né? Você vai precisar fazer um profissional de branding. Aí ele então vou me preparar para isso. Você vai precisar treinar seu comercial, então vou precisar me preparar para isso. E não só um logo, né? As pessoas falam, faz um plano de marketing. Ela acha que você vai amanhã ir na loja dela e vender no balcão, né? Para ela. E não é desse jeito. E falando sobre... desculpa, pode falar. Não, é porque eu tô com um caso bem... que ilustra bem isso que você falou. Eu desenhei recentemente um planejamento de marketing, fiz a tática, fiz o plano de ação... e ele só funciona se ele for feito no bloco que eu desenhei, senão ele não vai funcionar. E o meu cliente está reticente em fazer algumas coisas que são extremamente necessárias. Então, pode ser que daqui a poucos dias eu largue outra conta. Então, mas gente, já que vocês tacaram fogo na fogueira... O nosso trabalho não tem
o resultado que a gente espera se não houver a consciência, entendeu? Então, Acho mas assim. aí, eu vou falar enquanto empreendedor. Enquanto empreendedor, eu acho que, assim, vocês sabem, né? Não estou ensinando nada novo, mas nem tudo é tão fácil. É. Tipo assim, porque envolve dinheiro, envolve tempo. E eu já passei por, até mesmo, né, com os meus projetos pessoais, de ter que escolher. Cara, eu preciso investir, mas eu não tenho uma grana suficiente para investir em tudo que é preciso. Eu vou dar um passinho agora. Enfim, não tô atacando vocês, tá? É só um devaneio. Vou fazer uma pergunta depois, que é legal, pegando esse gancho aí. Certo. E aí, tipo assim, às vezes eu não vou conseguir contratar o melhor gestor, assim. É claro, eu também não quero contratar um ruim. Mas, sei lá, às vezes eu sinto que falta um pouco de empatia dos profissionais com o empreendedor, assim, porque nem sempre o empreendedor é o ricaço. Tipo assim, não é todo mundo que vai ter, né, um super capital de giro, possibilidade de investimento alto e tal. Às vezes, assim como eu, às vezes ele precisa fazer aquele investimento e vai ser um limitado, sabe? E eu sinto falta dessa empatia dos profissionais até que trabalham comigo. Eu tenho uma observação sobre isso, mas pode fazer sua pergunta. Não, mas eu não vou sair desse assunto não, porque eu até, quando, né, na agência, na STX, a gente não tem produto normalmente de prateleira, que o pessoal brinca, né? É esse valor, é isso que você vai ser entregue. A gente tenta avaliar a maturidade, o momento de cada empreendedor, porque às vezes tem gente que precisa estar num momento diferente de outro e a gente consegue, tem escopo, tem pessoas para fazer dos dois jeitos. Então, eu entendo essa parte. Mas, como, né, fazer... Aí eu gosto da ideia de produto. Então, assim, pensar num produto para uma empresa específica. Como que você acha que seria o processo, por exemplo, o que uma pessoa que talvez não tem recursos infinitos, quais são os paliativos, né, que você acha que ela pode... Aí serve para a Fabíola também. Não, eu já jogo para a Fabíola já. Não tem. Qual paliativo a gente pode fazer? E aí vocês fiquem à vontade também, até para contar um pouquinho do processo que vocês fazem. Para, né, vocês explicarem o paliativo e também para mostrar a diferença de um paliativo para um robusto e certo. Sim. Né? Eu faço a minha culpa porque às vezes a gente quer uma perfeição no processo e realmente falta empatia com o empreendedor. Você tem razão, acho que a gente tem que flexibilizar um pouco. Então, no tipo de serviço que eu presto, que é o Marketing as a Service, que é uma evolução da consultoria, porque ele tem uma parte do trabalho que ele essa consultoria de marketing tradicional, que desenha planos, que entende o cliente e tal, e ele tem uma parte que eu posso entrar, depois que eu construir os planos estratégicos de ação, eu posso entrar na implementação de acordo com a necessidade do cliente. Isso é completamente customizável também. Então, por exemplo, um paliativo que pode acontecer é que eu fique, por exemplo, 6 meses acompanhando um profissional de marketing pela minha consultoria e ele possa contratar um profissional um pouco mais júnior que eu vá fazer o treinamento desse profissional. Legal. Se ele não consegue ter um tráfego pago que seja totalmente estratégico, a gente pode pensar em pequenos impulsionamentos de posts estratégicos que podem ajudar ele a crescer o seu Instagram, crescer suas redes sociais. Então, existem paliativos. Só que eu, como profissional, no paliativo, eu tenho que estar envolvida. Do jeito que eu trabalho, eu tenho que estar envolvida nesse paliativo para poder assumir algumas decisões estratégicas que, de repente, o meu cliente não vai poder contratar em termos fixos aquela pessoa que vai tomar essa decisão estratégica. Então, é uma modalidade de trabalho interessante que eu estou batalhando, tentando emplacá-la, ainda é muito nova no Brasil, mas que o cliente pode ter, a empresa ou até a marca pessoal, porque encaixa em marca pessoal, pode ter um serviço mais sênior de marketing por um valor que não é o investimento de mercado e nem precisar passar pelos trâmites de CLT, que é tudo via contratos, juridicamente é uma pessoa jurídica prestando um serviço, então tem algumas facilidades aí para suprir essa necessidade. E é interessante porque a gente está falando de, às vezes, o empreendedor não tem o recurso, né, para fazer um investimento robusto, porque contratar uma pessoa, né, CLT, uma pessoa sênior,
não é toda empresa que consegue. Então, isso é uma modalidade que até atende bem nesse sentido. Você falando, eu fui entendendo que, às vezes, o papel do estrategista também da parte de brand, é de alinhar a expectativa também. Sim, super. É falar assim, olha, você não tem esse dinheiro, não tem esse investimento? Beleza, vamos, o que você tem? Até onde nós podemos chegar com o que você tem? E aí eu acho que fica o melhor dos mundos, né? E eu acho que esse esquema da expectativa é tão complexo. Eu tenho tantos clientes que chegam achando que no primeiro mês a gente vai mudar tudo, assim. Vai criar uma identidade visual nova, vai fazer funcionar tudo, vai entrar muitos clientes, vai ter um retorno, né? Esses dias, uma cliente nova que eu tenho atendido, ela me mandou uma mensagem falando justamente isso. Quando eu estava para te contratar, eu achei que a gente ia mudar o mundo em 40 dias. E aí, só que logo, quando eu assino o contrato, eu sempre, principalmente dentro de brand, né? Eu sempre explico, ó, essa é uma construção, não é algo que vai ser do dia para a noite e pronto, acabou. Porque isso alimenta até essa sensação de caminhada, né? Porque o cliente chega super ansioso para ver resultado, para ver crescimento e frutos. Mas eu sempre digo que marca é um elemento vivo. Então, assim como a vida, ela precisa, né, uma jornada, não é do dia para a noite, o resultado não é instantâneo. Você não fez uma campanha e no outro dia já virou milionário, tipo, isso não existe. Eu até comentei uma frase que você riu esses dias, né, que eu conversando, que eu falei que cliente, ele é carente, né? Ele é carente, agora eu vou adicionar, ele é carente e ansioso. Sim. Né? Sempre ansioso. Então, eu acho interessante você comentar isso, porque, e se a gente for até pensar, já até fugindo um pouco do tema de marketing, mas de comportamento humano. Sim. Quando a gente vai falar de ansiedade, né, a gente fala que rede social gera muita ansiedade, porque te dá pequenas doses ali de dopamina, ou seja lá o que for, e em pequenas doses você fica sempre querendo mais, sempre querendo mais. Às vezes, se você vier e mudar tudo de uma vez também, você dá toda a dose para essa pessoa de uma vez só, e ela fica carente com aquela abstinência de, e aí? Sim. O seu trabalho foi pouco, né? E às vezes essa caminhada gera esse sentimento também de, cara, tô fazendo, tô construindo, né? Como você falou, tô fazendo em grupo. Eu acho isso muito legal. E eu até queria perguntar, quando vocês pegam, né? Você tá falando de projeto recente e Fabíola também, o que é o erro mais comum que vocês enxergam quando vocês entram num projeto? Chega uma pessoa e fala, olha, tô precisando reposicionar minha marca. Às vezes a pessoa nem chega com essa ideia, né? Fala, Mike, preciso vender mais. Aí que você vai estudar e vai entender que precisa de um reposicionamento. Às vezes a pessoa chega com outro problema e aí que você vai ver que o marketing dela está com algum problema. Qual que é mais comum que vocês enxergam aí quando vocês estão entrando no olho do furacão aí? O que é o erro mais comum que vocês enxergam? Então, o que eu vou falar é o mais clichê, desculpa, mas é falta de planejamento. Eu vou repetir essas palavras que eu já falei aqui, o Mike já falou que a turma não faz, e eu acho que o maior erro é não ter o planejamento estratégico. Outro erro muito comum, a verba de marketing ser a primeira a ser cortada e não ter dinheiro nenhum. Na hora que a empresa vai fazer o seu planejamento estratégico anual, o seu planejamento de contas, deveria, não faz, mas deveria chamar um consultor de marketing, ou seu head de marketing, seu diretor de marketing, ou quem quer que seja que cuida disso na sua empresa, e fazer um planejamento para poder colocar algum dinheiro ali. Porque o marketing essa é a minha opinião, tá? É o coração pulsante da empresa, é o que dá pulso. De repente, se você começa as vendas caírem, se você não tem recurso nenhum para fazer qualquer tipo de campanha ou investimento para que você mude esse quadro, como é que você vai fazer? Você tem que ter um planejamento. Então, eu acho que o maior erro é a ausência de planejamento e cortar as verbas de marketing como a primeira economia a ser feita. E até uma dúvida que eu tenho pessoalmente, e estou esperando, né? Espero que a resposta não vá contra mim mesmo. Mas quem que é o responsável por esse planejamento? É sempre o dono? É um gerente? É quem está na frente, né? Assim, você fala, olha, não tem planejamento. Quem que está falhando nisso aí? Aonde que está o erro? O que vocês acham? É o sócio mesmo, quem está ali com o nome no contrato social? Uhum. Ou tem alguém que vocês acham que é essencial, que às vezes não é muito falado nessa hora? Na minha opinião, é o dono, é o CEO. Na administração, a gente aprende que em níveis estruturais a gente tem a estratégia, o tático e o operacional.
quem é a estratégia é o dono, assim, original, assim, pensando em pequenas e médias empresas, a culpa é do dono mesmo, né, Lincoln? Não tem pra onde fugir. Não tem muito para onde fugir, porque é ele que puxa o carro. Não adianta você fazer, você tá lá na sua posição de marketing, você vira do nada e fala assim, eu vou fazer um planejamento de marketing para a empresa. Não está em consonância com o financeiro, não está em consonância com o comercial para saber as metas, não está em consonância com nada. Você vai fazer um planejamento para quê? Não vai funcionar. Não vai funcionar. E, na verdade, é por isso que eu falei que eu espero que não se vire contra mim. Mas é que aí agora eu vou defender também os donos de empresa aí. Mas é o seguinte, e o dono de empresa está sempre muito... O que ele vai reclamar para você? Que está muito atarefado com o operacional, né? Não tem tempo para estratégia, que eu preciso vender. Vocês já lidaram com esse dono super atarefado, que eu tenho certeza que é mais comum do que a gente imagina. Sim. E como que faz esse jogo de cintura e falar, olha... Mudar essa cabeça, né? Porque é uma cultura, às vezes, né? A pessoa, ela acha que o fato da empresa dela dar muito resultado é ela estar executando muito operacional. E, às vezes, a gente sabe até que tem empresa que lucra mais se ela deixar de vender, dependendo da estrutura dela. Como que é essa parte humana, né? Você até falou de empatia, de lidar, ter jogo de cintura, de falar assim com aquele gestor, dono de empresa mais difícil, falar, olha, arranca esse band-aid, porque senão não dá para andar. Tem alguma história legal que vocês lembram que foi bacana? Ou não bacana, pode contar também. Assim, eu acho que depende muito da personalidade, do perfil desse dono de empresa, porque às vezes você fala 1000 vezes que ele tem que arrancar o band-aid, que ele não tem que estar ali, que ele tem que estar em outro lugar, em outra posição, que ele com um salário bem menor do que custa o tempo dele, ele coloca uma pessoa para operacionalizar, né, uma pessoa mais iniciante para operacionalizar, e ele vai para pensar a empresa dele. Só que nem sempre é possível fazer essa mudança. Depende muito da pessoa, sabe? Eu já tive casos de eu realmente não conseguir, e infelizmente não consegui colocar coisa em prática. Agora, em compensação, existem clientes que te ouvem perfeitamente e fazem as mudanças que têm que ser feitas, entende, quer mudar, compreende o seu trabalho. Então, eu acredito que varia do perfil do empresário. O profissional também tem essa parte de ter que ter esse jogo de cintura, né? Saber ouvir. Ainda mais o consultor, né? Que, de certa forma, vocês dois são consultores. Tem essa parte humana, não é só ir lá aplicar um método. Não. Tem toda uma cultura que tem que envolver. Até porque você precisa ganhar o coração dele, né? Que eu acho que é uma das partes mais complexas. Porque você chega apontando os erros que provavelmente ele já sabe, né? Assim, a maior parte, né? E aí você tem que ir ganhando, assim, pelas beiradas, igual o mineiro. Eu acho que essa é uma saída boa, porque se você vai fazendo algumas coisas por ele, e no lugar dele, se você, como consultor, tomar algumas iniciativas e mostrar que aquilo ali pode ser feito de maneira diferente, às vezes fica mais fácil arrancar esse band-aid, porque ele quer no final o resultado. Uhum. Se ele perceber realmente que o resultado aconteceu sem ele ter que participar tão intensamente, pode ser que ele abra mão. Eu vou pegar esse gancho do resultado, mas eu vou só fazer um comentário que alguns anos atrás, quando começou esse burburinho de transformação digital, todo mundo falava sobre transformação digital, o que era. E ninguém sabia o que era. Igual o pessoal brinca que é igual cabeça de bacalhau. Você sabe que existe, mas ninguém sabe, nunca viu. Então, a transformação digital estava com essa mesma ideia, esse mesmo conceito. E eu li vários artigos sobre o que era de verdade, enfim. E um conceito que eu achei muito interessante, perguntando qual o maior desafio das empresas para a transformação digital. E a resposta era convencer o seu gestor a aplicar transformação digital. Agora eles estão todos viciados em transformação digital e esqueceram o resto tudo para trás. E tem até um cliente meu, muito envolvido aí na comunidade de TI, que ele fala agora um termo que ele cunhou agora, depois dar os créditos para ele, o Arlen Duque. Ele é presidente da Sucesso Nacional, tem uma empresa de transformação digital aqui também em Belo Horizonte, mas atua no Brasil inteiro. Ele fala agora sobre... Nossa, falei o nome dele e agora esqueci o que ele falou.
mas a gente falava sobre muito transformação digital, mas agora é sobre... Eu não esqueci o termo certo, depois eu vou lembrar, mas é algo sobre aplicação digital agora. Porque não adianta você contratar, né, 1000 ferramentas, agora todo mundo quer tudo, quer assinar tudo, mas você está usando para quê? Né? Isso aqui está fazendo realmente diferença no seu dia a dia, no seu processo? Se você for olhar algumas áreas de TI, tem custos astronômicos se você não cuidar. Então, antigamente, né, era uma dor aplicar, hoje já está precisando frear e rever e voltar para onde? Para a estratégia de novo. Né? Então, a gente dá ciclo e cai de novo. Está precisando voltar pro Excel. Que às vezes... às vezes, não, isso é brincadeira, né? Não vamos tão para a era primitiva, não, porque tem ferramentas excelentes que nos ajudam em gestão. Mas se você não tem dinheiro para ferramenta nenhuma e não tem ninguém que opere ferramenta, vai para uma planilha simples e por uma ferramenta simples de um mapa mental, o próprio Excel, e faz ali seu cronograma, suas coisas. Eu acho que existe um excesso de oferta de ferramenta e até uma sobrepõe a outra. Então, às vezes, a empresa compra 2 ferramentas que fazem a mesma coisa, no fim das contas. Sim. Então, você fala muito sobre isso, né? Que às vezes a pessoa perde mais tempo escolhendo, configurando ferramenta, igual escolhendo filme no Netflix, do que assistindo. A gente passa mais tempo escolhendo ferramenta do que usando a ferramenta. E eu pegando o gancho do resultado que você comentou, essa é uma dor que eu acho que tanto para branding quanto no marketing, para o profissional que está do lado, né, do lado onde vocês estão, é muito grande, que é mostrar o resultado, né? Falar assim, olha, a gente fez isso e gerou esse resultado. Como que vocês costumam lidar com isso no projeto que vocês têm, né? O que vocês alinham de expectativa? Ó, a gente vai sair desse lado com isso. Como que vocês costumam, né, mostrar para o cliente o resultado do serviço de vocês? Porque até a gente estava falando mais cedo aqui, né, sobre startups que estão se aventurando em medir branding, em medir retorno de investimento. Então, é uma área que ainda não está 100% dominada. Tem muitas ferramentas que dão certo, enfim, né? Porque quem está assistindo aí vai saber falar bem, mas ainda é um desafio talvez para o pequeno, médio empreendedor ter essa noção. As empresas grandes talvez são mais maduras. Mas como que vocês enxergam isso? Como que no trabalho de vocês fazem o cliente perceber esse valor do resultado, alinhar a expectativa quanto a isso? Certo. Eu vou fazer uma ponte aqui com o que a Fabiola estava falando sobre lugares certos, né? Aplicativos, programas, enfim. Dentro do branding, o que eu faço? Atualmente eu uso um aplicativo. Não, mas se você sabe usar e se é razoável, tá ótimo. Eu uso um aplicativo chamado Miro, que é um quadro branco. Então, quando eu começo um processo ou de consultoria, ou até mesmo sou contratado para estar dentro do projeto, esse quadro está em branco. Então, ele tem algumas perguntas iniciais, e aí no processo final, ele é uma ferramenta visual, né? Então, no processo final, ele vai ver aquele quadro branco todo preenchido. Então, visualmente falando, ele já consegue ver respostas, né? E consegue metrificar isso. Porque, como eu falei, quando eu entro, a casa está toda desorganizada. Então, a gente começa organizando os processos, começa buscando os alvos, os objetivos, isso vai sendo tudo desenhado visualmente, né? Então, no final do processo, essa foi uma forma de eu simplificar e conseguir metrificar brand, que é tão difícil. Então, ele consegue enxergar o processo todo e resultados palpáveis do que aquilo foi. Fizemos tal post, conseguimos tal resultado, ou entramos aqui, a gente tinha tantos clientes, agora a gente tem tantos clientes, a comunicação foi organizada, a visão, estrutura, planejamento, os nossos funcionários estão entendendo melhor aquilo que foi construído e aquilo que a gente faz de fato. E eu tenho exemplos pessoais, né? Eu tenho uma comunidade que eu gerencio, né? Que eu gerencio, será que essa é a palavra mais adequada? Enfim, vai ser. Enfim, que eu lidero. E aí, eu tenho um grupo de voluntários e no início a gente não entendia muito bem o que era. A gente estava construindo, né? Era um processo, de fato. Eu não conhecia nada similar no Brasil e no início ninguém entendia a visão. Uma vergonha, né? Eu mesmo não conseguia passar a visão, o propósito, nada. Mas é porque, de fato, não tinha, assim. O tempo foi passando e a gente foi entendendo. E aí, hoje, parte, né, do nosso propósito é conectar pessoas, fazê-las pertencentes e, por consequência, co-criadoras. Esse é o nosso propósito.
E é muito legal, Lincoln, porque hoje em dia as pessoas replicam sozinhas. Às vezes eu tô, tipo assim, ouvindo, tô numa conversa, assim, com eles, e aí um solta. Não, mas eu acho que isso não leva a cocriar. E aí tá tão intrínseco, assim, sabe? Isso é tão legal, mas porque o projeto foi bem feito, a estruturação do branding foi bem feita. E aí tudo isso serve de ferramenta para que no final a gente venda o nosso produto. O marketing, às vezes, ele é difícil de metrificar alguns resultados, principalmente se é campanha institucional. Como é que você vai medir, né, esse retorno de uma campanha institucional? Então, você escolhe métricas simples. Eu vou trabalhar meu Instagram, o objetivo é aumentar seguidores, então vamos nisso. Eu quero uma estratégia que eu aumente minhas vendas, eu preciso, às vezes até uma necessidade da empresa, eu preciso aumentar 20% das minhas vendas. Nós vamos construir um planejamento estratégico com a meta de aumentar 20% das vendas. E muitas vezes você tem que colocar campanhas teste, para ver, para sentir uma primeira métrica. Então, eu quero fazer uma campanha de e-mail marketing que tenha esse disparo, que o cliente vá, depois desse e-mail, para o meu site e tome uma ação lá dentro. Então, você faz a campanha, escolhe uma amostra de público-alvo, faz essa campanha e aí você vai medir quantos clientes, você disparou 100, quantos dos 100 abriram, quantos dos 100 clicaram, quantos dos 100 ficaram no seu site, para você ter uma ideia da métrica que você vai colocar para a ação definitiva. Né? Então, às vezes, precisa ser feito isso. Eu acho que a Fabíola falou uma palavra que é chave dentro desse processo. Precisa ser simples, a gente precisa simplificar. Todo o processo, eu acho, da gestão, do branding, do marketing, quanto mais simplificado for, mais fácil de replicar. Então, quando eu consigo simplificar tudo, eu consigo ter produtos palpáveis, né, resultados mais palpáveis, eu consigo ter uma propagação da minha marca de forma mais palpável e eu tenho um bom exemplo, um excelente exemplo. 2, na verdade. Dentro dessa comunidade que eu gerencio, que é o Cristãos Criativos, a gente começou a desenhar... no início, era tudo minimalista. Porque eu sou minimalista, Brasília, né, que é onde eu nasci, é minimalista, influência 100% ali de Oscar Niemeyer, tudo minimalista. Sou Apple Boy, tudo minimalista. E aí, então, por consequência, minimalismo. Eu fui percebendo que a comunidade não se identificava tanto, porque era uma comunidade a nível nacional, então a gente tinha o nordestino, com muitas cores, aí tinha, né, o paulista também minimalista, mas aí tinha um outro que tinha, enfim, uma pluralidade muito grande. Então a comunidade não se identificava com essa identidade visual. Aí eu falei assim, não, então a gente vai mudar. Vamos criar um processo onde eles se identifiquem de alguma forma. Mas como juntar tudo isso num lugar só? Aí eu pensei, a gente vai ter mais cores, vamos mapear pelo menos 4 cores. Isso eu falo no livro. Spoiler. Primeira mão, né? Primeira mão. Então a gente tem... Aí eu pensei, vamos pensar em 4 cores, porque aí quem gosta de uma cor se apega a ela, quem gosta de outra se apega a ela. No final tava um carnaval e eu tava infeliz também. Aí comecei a pensar como é que eu posso fazer para criar um elemento que unifique essas pessoas, que elas consigam vestir a camisa, se enxergar dentro, sem que a gente perca os valores. De ser uma comunidade plural, né, de vários territórios. Aí comecei a pensar, e o elemento que a gente achou foi a cor. E aí, porque uma única cor, minha ideia era, né, eu preciso de uma única cor que todo mundo se identifique, que todo mundo queira usar, replicar, e que não seja territorialista, tipo assim, minimalista demais, preto e branco, genérico. Enfim, não estou dizendo que o preto e branco não funcione, não é isso. Mas para esse projeto não funcionava. Aí eu pensei assim, eu precisava de uma cor que eu fosse proprietário dela, que as pessoas olhassem para essa cor e conectassem a mim. Então não podia ser tipo vermelho, porque o vermelho, enfim, a concorrência é muito grande, né? Todo mundo gosta do vermelho. Na época, o amarelo era a cor da criatividade. Não sei se você lembra. Desculpa, mas nem todo mundo gosta do vermelho. Não, escuta. Não fazia sentido. Eu mesmo não ia dar. Eu ia ficar infeliz. Aí eu pensei assim,
eu preciso de uma cor que seja diferenciada, que eu seja proprietário dessa cor, que as pessoas se conectem direto a mim, que outras grandes marcas não usem, porque a concorrência é desleal, né? Aí primeiro eu pensei assim, vamos pro rosa, tipo um rosa chiclete, assim. Mas aí a galera ia ser muito chocante, né? Eu ia ter dificuldade de entrar dentro das igrejas, né? Enfim. Aí depois pensei, vamos fazer um verde, um amarelo fluorescente meio melão, assim, sabe? Que também era uma cor chocante, forte, já ia dar menos treta, né, do que o rosa chiclete. Mas aí depois eu comecei a pensar que eu ia enjoar. E aí Aquele marca-texto, né? Era um pouquinho mais... Enfim, era uma cor bem diferenciada. Assim. Chama assim amarelo lima. Bem próximo mesmo. Aí, beleza. Depois comecei a achar que... Enfim, já tô falando besteira, né? Mas é legal esse case. Aí depois pensei assim, como todas as agências, todo mundo só usava o amarelo, tudo de criatividade no Brasil era amarelo, aí eu pensei assim, qual é a cor oposta, né, no Photoshop, qual é a cor oposta ao amarelo? E aí o tom que eu encontrei era um tom azul, né? Que era o tom oposto. Aí eu pensei assim, azul cabe bem em todo lugar, qualquer lugar que a gente vai, as pessoas vão ter facilidade. E aí, de repente, a gente aplicou, né, o azul. E hoje, nos nossos eventos, cara, é muito legal, porque todo mundo vai de azul. Assim, eu recebo muito post, assim, o pessoal falando assim, olha, estão copiando o Azul Makers, né? Agora já é o Azul Makers. Alcançou o objetivo, Sim, né? que era uma cor proprietária, né? E isso é muito legal. Então, dentro dessa construção de marca, a gente começou a criar esses elementos que facilitassem, que simplificassem. Então, a cor é um elemento que facilita, né? Dentro do processo de construção visual, o primeiro elemento que as pessoas se apegam é a cor. Depois formas, depois tipografia, depois, enfim, outros elementos. Mas o primeiro item era a cor. Né? Então, eu sempre faço esse exercício. Se a gente for pensar hoje, se eu falar a cor roxo e falar num banco, vocês, se não falarem, com certeza em algum momento vão associar ao Nubank, por exemplo, né? Uhum. Então, eu espero que a gente consiga fazer isso dentro do que são os criativos também. Enquanto marca, simplificar os processos de conexão com a marca. Né? O azul é uma cor muito geral, que todo mundo gosta em algum nível. É claro que eu precisei diferenciar, não dava para ser um azul marinho. Eu precisava de uma cor destacada. Tanto que é difícil para a gente até hoje, em alguns elementos, colocar um azul tão forte, né? Mas a marca já tem tido uma maturação. Isso, Pode falar. Aí você notou realmente essa virada de chave quando você mudou a cor? Uhum. Eu achei muito legal você falando assim, eu identifiquei que as pessoas não se conectavam. E eu acho que, né, para qualquer empreendedor, quem está na liderança de um projeto, é entender esse momento, o pessoal brinca que a mudança começa quando você pede ajuda ou sabe que precisa de ajuda. Sim. Então, assim, saber, olha, eu acho que eu preciso de um planejamento de marketing. Olha, eu preciso mudar a cor da minha empresa, né? Tudo bem que você estava mudando de um projeto seu, você já meio que sabia. Mas você notou essa diferença de, depois que eu virei a cor, realmente alcancei meus resultados, né? A gente até está falando de medir resultado. Você notou essa mudança, virada de chave no posicionamento da sua comunidade? Sim. Primeiro, o crescimento. Eu acho que a gente triplicou. Na época, a gente estava com, acho que 8 mil seguidores. E aí, quando a gente mudou, a gente chegou a 20 e poucos muito rápido, 20 e poucos mil muito rápido, assim. Mas a sensação de pertencimento e essa fala, né? Eu me sinto cristãos criativos, eu me sinto da comunidade, aumentou muito. E, inclusive a quantidade de repostagens. Que essa foi uma métrica que eu achei que foi bem válida pra gente. Antigamente a galera compartilhava, ok. Mas depois, quando a gente mudou e aí as pessoas começaram a se sentir parte, de fato, a quantidade de compartilhamento das postagens, assim, deu um boom. Foi por isso, na verdade, que a gente conseguiu crescer, né, na quantidade de seguidores. Porque tinha mais gente compartilhando. Cara, que legal essa visão, porque a gente tá falando aqui de dificuldade para medir brand, né? E você acabou de dar, igual a Fabiola falou, de ser simples. Você falou, ó, aumentou nosso número de postagem, depois a gente fez um trabalho de rebrand. Pronto, simples, né? Acabou, é isso. Né? Fecha a conta e passa a régua, igual o pessoal brinca. Sim. Um outro ponto não, que você pode falar. Ah, não. Você vai completar o que eu tava falando? Não, vou não, mas pode comentar que eu vou vai dar um certo. pouquinho de Vai dar assunto. certo. Uma outra coisa que a gente começou a pensar, dentro dessas métricas, a gente começou a buscar elementos sensoriais, assim, que despertassem nas pessoas conexão com a marca.
Eu me lembro quando eu era mais novo que falavam muito sobre perfume, né? Quando você entra, por exemplo, entra na M. Martin, o cheiro da M. Martin todo mundo conhece, né? É memorável. Então, essas experiências sensoriais de marca sempre conectam as pessoas. E eu com isso, né? Meu Deus do céu, eu não cabia fazer um perfume. Tinha como mudar digital. Não cabia muitas coisas, assim. E aí eu comecei a pensar, o que a gente vai fazer? É isso, né? É o exercício que a Fabiola tá falando assim, o planejamento. Eu tenho que parar para pensar, né? Eu tenho que parar para pensar, para analisar. E aí, um dia eu tava pensando o que a gente vai fazer para despertar outros elementos sensoriais, além do azul. Aí eu pensei assim, eu amo cookies. E é por isso que a resposta da Fabiola, a culpa é do gestor, né? O dono ali é certo, porque fala muito sobre quem nós somos também. E aí eu comecei a pensar, eu amo cookies, eu consigo levar cookies para o evento? Ou eu consigo presentear as pessoas que estão conectadas à marca com cookies? Cookies é caro? Sim, Brasília é caríssimo. Em São Paulo, mais caro ainda. Então eu vou começar a fazer os cookies. Eu tinha uma receita que eu gostava, aí eu fiz um teste, né? Eu sempre faço testes primeiro para ver se vai dar certo. E aí eu fiz cookies para os meus amigos, eles gostaram muito, e aí levamos cookies para o primeiro evento. A ideia, meu amigo, girou tão rápido que todo evento perguntam sobre os nossos cookies. E a ideia era sempre a seguinte. A ideia sempre era a seguinte. Quando eles comerem o cookie fora do ambiente, né, que não seja um evento do Cristãos Criativos, eles vão se lembrar, né? Vai ser tipo comida afetiva. Né? É igual, por exemplo, eu sou flexitariano, é muito raro eu comer carne. Mas eu amo comer almôndega, porque a almôndega me lembra minha mãe. Entendi. Então, a ideia da comida afetiva direcionada para a marca, né? A construção da marca. Olha que legal. Acho que chega a ser uma experiência. Até a gente estava conversando antes aqui, né? De tomar um café depois. Eu procurei aqui perto que o Banco Inter, tem um café. Irado. E eu falei, cara, que legal isso, né? Porque tem tudo a ver, poxa, que tomar café, investimento, business, né? Sim. Então eu falei, que legal a empresa indo além das fronteiras dela para gerar uma conexão. Isso é branding... Aplicadíssimo. Assim, aplicadíssimo, né? Sim. Eu achei muito legal. E até aqui perto, aqui, quem sabe a gente vai lá prestigiar. Tomara que o café seja bom. Sim. E aí, eu trouxe coisinhas pra vocês. Oba! Aí sim. Não é o meu cookies que eu mesmo que fiz, mas eu trouxe cookies pra vocês. Muito obrigado. Bom que ele já fez propaganda do dele, agora ele vai de novo outra Trouxe vez. caderninhos também do Cristãos Criativos. Sigam Cristãos Criativos aí no Instagram, no YouTube. Eu queria abrir o cookie. Aquele Mas, cara, eu mas sou não dá egoísta, pra, mas vou não levar dá pra pra cá. comer no meio do podcast, não, né? Depois Faz um barulho mastigando no faz microfone. barulho mastigando. Aí, ó, e aí, Obrigada. é exatamente assim, o azul, né, o azul Cristãos Criativos é um verdade. outro azul, mas está bem conectado, assim, a ideia pra gente virou um elemento de conexão, sabe? Eu vou te falar, eu tenho umas coisas minhas, valores, aquelas coisas que a gente se apega, né? Enfim, bobo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu perdi muito hábito foi de escrever à mão. E eu falei, cara, eu quero voltar a ter isso. Então, eu comecei a andar com um caderninho também para escrever tudo. Nossa, eu anoto tudo. Não é? E aí eu falei, eu gente, sou que geração bom. Z, aqueles, Graças a né? Deus aí, Sou tem não. um caderninho para anotar tudo. Outra coisa que eu voltei a usar, por exemplo, todo mundo às vezes tem o Apple Watch e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou usar aquele antigão para eu lembrar, para me pôr no chão, sabe? Tá, Pra não... legal. Porque daqui a pouco eu vou estar dirigindo com o óculos da Apple lá. E eu falei, não, vamos. A gente fala muito de digital, pelo menos uma coisa tem que me pôr no chão de novo, pro offline. Não, Então, deu tudo gente, certo. agora só um parênteses aqui, enquanto a gente. O cookie azul foi de propósito? Não? Sim, Foi? foi. É muito engraçado, assim, porque uma coisa que eu já percebi, e as pessoas às vezes fazem tanto. Tudo estratégico. Muito bem. As pessoas fazem tão no piloto automático que não percebe, por exemplo, influencers entra dentro do carro e tá lá com o celular ligado, gravando selfie, dirigindo. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que tomar um pouco mais de atenção, né? Dirigindo com a mão, filmando com a outra. Né? Que branding que você tá passando, né? Que foi isso aí. Eu acho isso até engraçado. Eu falo, ó, como é que nós estamos. Obrigado. Obrigada demais. Correr não sei quantos quilômetros para pegar isso aqui depois, mas agradeço demais. Minha atividade aeróbica é subir escada, né? Então, eu vou ter que aumentar pelo menos uns 10 andares. Na academia, aquele degrau, né? Não, eu faço na minha escada mesmo. Do prédio, Ah, entendi. Na minha academia do prédio não tem esse aparelho da escada.
Então, eu desço de Você elevador, subo de escada. De 10 a 12 vezes, 13 andares. Então uma Caramba. subida já dá um pacote desse de cookie já. Ah, já dá quem certo. dera. Ô, gente, uma coisa que vocês comentaram, que eu tava pegando aqui, já vou até. Tava usando um aqui, mas vou usar o novo. Sobre a gente falando de Brasil, né? Vocês comentaram, marketing as a service é algo novo no Brasil. Talvez brand ainda não é tão desenvolvido no Brasil, né? Eu não lembro se foi exatamente isso que você comentou, mas você comentou alguma coisa de regional, bem regional. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês enxergam o Brasil em termos de maturidade nas áreas de vocês? Vocês acham que a gente ainda está engatinhando? Ou você falou, olha, o marketing, né, a área de comunicação no Brasil era premiada fora. Né? Eu lembro até o Washington Oliveto, assim, foi o primeiro publicitário que eu que não sou da área, conhecer um publicitário, realmente o cara tem que ser fora da curva, né? E quem não lembra do DDD, né, cara? Isso aí marcou, pelo menos da minha geração, marcou. Então, como que vocês enxergam hoje a maturidade, né, do país no geral e dos profissionais também? Isso ia até ser uma pergunta depois que eu ia fazer. O que vocês acham que os profissionais têm que virar a chave também, que está demorando a virar? Como que vocês enxergam a maturidade do país em relação à área de vocês, ao marketing, ao branding? A gente tem a crescer? O que vocês pensam? Eu não sei, é para ter referência aos Estados Unidos, por exemplo? Ou algum lugar que você acha que está voando aí, que a gente ainda está longe, ou que está perto, os Estados Unidos não está tão longe da gente. Como é que você enxerga o mercado? Se a gente for comparar com o andamento de marketing nos Estados Unidos, o andamento de tecnologia, o andamento de consciência, de marca, de tudo, nós estamos bastante atrasados, né? E eu acho que essa questão dessa banalização do marketing digital está nos atrapalhando demais, porque em vez de ir para frente, eu acho que nós estamos regredindo. Eu até já comentei isso com você, Lincoln, que aquele Pedro Sobral, que é o nossa referência, né, em tráfego pago, ele está fazendo um evento agora que ele tem chamado justamente as pessoas que trabalham com tráfego pago a se profissionalizarem mais, a estudarem. Eu acho que o brasileiro estuda pouco. Sim. Eu acho que falta estudo, sabe? Falta aprofundar nos temas. Falta repertório. Falta repertório. Legal. Legal essa visão. O brasileiro, às vezes, tem por natureza ser muito executor, né? Exatamente. E a gente vai voltando lá na história, né? Enfim, eu não sou especialista, mas tem gente que traz isso desde a época de colonização, né? Que éramos ótimos empregados, mas não muito bons criadores, né? E na nossa área, eu acredito que no branding também seja assim, no marketing, não existe certificação nenhuma para o profissional. Qualquer um pode... Você estudou arquitetura. Se você quiser trabalhar no marketing, você pode trabalhar. Se você estudou direito, você pode trabalhar. Não tem nenhum tipo de sindicato, não tem registro de profissão, não tem absolutamente nada. Então, isso atrapalha demais. Então, no caso do branding, eu acho que é novo, tudo é novo. Assim, essa percepção, o estudo, né, o aprofundamento da ideia de que eu preciso criar branding é novo aqui no Brasil. A gente pode, historicamente, a gente pode contar profissionais, tipo assim, são poucos os profissionais que fizeram história, né? A gente pode colocar até a Ana Couto, por exemplo, né, que é uma das grandes precursoras aí do branding no Brasil. Mas eu assim, sou super apaixonado pelo que a gente já cria, sabe? Eu vejo muitas coisas muito legais, assim. Eu acho que a sensação que você tinha quando você era mais nova, eu tenho hoje em dia. Eu vejo gente que trabalha... Assim, é claro, tem picareta, tem mala, tem tudo quanto é tipo de gente. Mas eu vejo tanta gente legal criando tantas coisas incríveis dentro do universo do brand que eu acho que é um futuro promissor, assim. Claro, né, é um bebê, tá caminhando, tá crescendo, tá se estruturando. A Ana Couto fala uma coisa que é muito legal, assim. Não necessariamente você precisa ser do marketing para ser do brand. Você não precisa ser um especialista em marketing. Você não precisa ser um administrador, ou você não precisa ser um publicitário para ser, né, um profissional de brand. Na verdade, o que você precisa ser é um bom estudante. E aí, a partir do seu estudo, do seu repertório, da sua percepção de marca, você vai conseguir criar marcas que sejam relevantes, que sejam proprietárias. O que falta, para mim, a resposta é essa, assim. A gente tem preguiça de estudar, a gente tem preguiça de criar. Essa é a minha maior dificuldade enquanto empreendedor, enquanto gestor.
as pessoas querem que eu contrate elas para eu dizer o que elas têm que fazer. Mas eu não quero isso. Eu quero contratar elas e elas solucionarem as coisas que elas precisam solucionar. Não é para eu ficar dizendo. É isso até mesmo no serviço voluntário, assim, dentro da comunidade. Eu acho que é essa coisa que mais me angustia, na verdade. Eu quero voluntários que criem, né? Cristãos criativos, criem e não executem. Senão ia ser. Eu acho que eu posso até criar esse movimento, né? Cristãos executivos, executores. Porque é para eles, não é para eles executarem. Eu quero um time que pense, né? Que busque referência, que estude, que se conecte, que olhe lá para fora também, traga coisas aqui para dentro, que pense como a gente vai crescer. Mas e a maioria dos meus voluntários, das pessoas que estão perto de mim, trabalham com branding também. Então é para eles pensarem, não é para eles só replicarem, sabe? E aí eu acho que esse é um problema que entra no marketing também. Aí um faz uma coisa que deu certo, aí todo mundo faz. Não pensou, às vezes não faz sentido algum, tá tendo uma trend que é aquela assim, eu sou especialista em branding, é claro que... Chato! Nossa, ainda bem que essa eu nem vi. Não cabe. Passa assim as trends essa agora, tá né? até por fora. Tem um pique. Sim. E é legal, um comentário que eu vi. Esse corte ficou bom, eu acho que eu vou postar. 2 comentários que eu gosto muito, assim, acho que até criatividade, uma vez eu vi um curso do Murilo Gani falando sobre isso, que ele queria mudar o nome de criatividade para recombinatividade, né? Que é pegar várias referências e juntar e criar algo novo. E eu sou muito de referência. Esses dias eu vi uma palestrante, confesso que eu não lembro o nome dela, naquele evento que eu também não sei pronunciar nos Estados Unidos, que chama SXSW. Sim. E ela falou assim que toda educação, ela precisa necessariamente ensinar a resolver problemas. Acho que você postou, não postou? Postei. E aí eu acho que... E aí a gente vê muita educação vendendo curso para te ensinar a executar, a replicar uma coisa que já está consolidada. Eu falei, gente, é isso, porque ensinar... Eu brinco, né? Se a gente ensinar uma pessoa a resolver problema, é a mesma coisa daquele ditado de ensinar, dar o peixe ou ensinar a pescar. Uma hora ou outra ela vai se reinventar, essa pessoa ela vai conseguir ensinar um problema. E sobre a questão da angústia... Mas você lembra que a gente já teve uma conversa que eu te falei que eu sinto que o empresário não quer aprender? Sim, você comentou, Isso né? pode ser uma barreira para essa dificuldade de ensinar a pescar, né? Uhum. Não, enfim, eu acho que a gente tinha que fazer outro podcast sobre comportamento humano, porque eu adoro pode essa... me chamar que eu falo. Não, e eu falo porque eu ia comentar que a gente tem uma tendência, uma muleta também, né? Às vezes quando a gente quer que alguém dê uma ordem, é só porque a gente às vezes quer alguém para culpar, às vezes a gente quer alguma coisa, né? O ser humano tem disso, tô falando de só empresário, não. Mas um comentário até que eu queria já falar por último aqui, uma vez eu fui numa palestra de uma pessoa que trabalha na Hotmart até hoje, e ele comentou sobre o JP, que é o fundador, e sobre o modelo dele de liderança. Que ele falou que chegavam lá e falavam assim, aconteceu esse problema, o que você quer que eu faça? Aí ele perguntou, o que você faria? Aí ele, faria isso. Ele, não, então faz. Aí ele voltou uma segunda vez e falou, olha, teve esse problema, o que você acha que eu faço? Aí ele, não, o que você faria se fosse você que tomasse a decisão? Ele, eu faria isso. Ele, não, então pode executar. Aí falou que na terceira vez ele já não foi, porque ele falou, cara, ele vai mandar eu executar o que eu acho que é. E aí ele falou, não, mas se eu errar, você conserta, né? Se errar, você conserta. Então, isso me marcou bastante, faz mais de 10 anos que eu ouvi esse caso, e tem muito a ver com você falando da angústia, né? Falando, poxa, eu quero que eles criem, eu quero que as pessoas pensem, né? Resolvam problemas. Então, acho que essa frase e pra você ver, não é à toa que a Hotmart aí tá mundial, gigante do mercado. Então, pessoal, a gente está indo para o final aqui, mas eu queria deixar vocês falarem alguns, se vocês quiserem, conselhos, né? Dar para conselhos tanto para empreendedores, gestores, donos de negócio, contar algum aprendizado que vocês acham que transformou a vida de vocês, que vocês queiram compartilhar. Pode ser também não só para empreendedores, mas amigos, pessoas próximas. Fiquem à vontade para falar, que a gente tem um tempinho justamente para isso aí, né? Falar, a minha vida mudou, né? Se eu pudesse dar um conselho, o que eu falaria nos últimos 30 segundos, ou mentira, não é 30 segundos não, pode ficar à vontade. Mas fiquem à vontade, que eu adoraria ouvir isso aí direto da essência de vocês. Eu já tenho essa fala em até outro podcast que eu participei, mas que uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tudo muda o tempo todo, que nada está estagnado. Então, você não pode ficar fechado, enclausurado na sua bolha, porque as coisas estão acontecendo aí fora e o mundo vai girar com você ou não.
Então, que as pessoas se atualizem, né? Apesar de eu falar contra a corrente, de eu falar que o marketing vai além do digital, mas é para ir para frente, não é para ir para trás. É pegar o que é relevante dessa ciência, que é o marketing, e colocar para impulsionar o digital de maneira correta, né? Porque o digital não é um marketing novo. O digital é uma ferramenta do marketing, né? Ele tem que ser encarado assim. Então, eu acho que as pessoas têm que estar de olho nisso, que tudo muda o tempo todo, que as tecnologias mudam o tempo todo, que os pensamentos mudam, que a vida muda, que você muda, e não há problema nenhum em mudar e voltar atrás, em recomeçar, fazer tudo de novo. Excelente. E fazer diferente. Excelente. Estabilidade não existe, né? Não, não. Excelente. Obrigado. Infelizmente, mas não existe. Falar isso para alguém de Brasília que nasce pensando que vai passar por concurso público e vai ficar lá para sempre é complexo. Complexo. A minha fala vai estar muito alinhada com a Fabíola, mas eu vou usar essa frase, eu sempre falo, cara. Eu só não falo quem é o autor dela porque eu sofro bullying quando descobre. Mas tem um cantor que fala assim: a vida acontece. Se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo e para todo mundo que está ao meu redor, que eu sempre dou, na verdade, cara, vai viver, vai buscar referência, assim, sabe? Vai viajar, vai para um restaurante diferente, conheça novas marcas, sai da sua zona ali, ó, vai pro culto de manhã na sua igreja e à noite vai numa outra igreja para você ver como funciona. Vai conhecer outras empresas, vai estudar com professores e cursos diferentes. Faz um curso de cerâmica, sabe? Que não tem nada a ver com a nossa área oficialmente, mas que vai gerar tantos insights diferentes que vai fazer com que você crie também, que você chegue em lugares que você não chegaria no mesmo lugar. Né? A vida acontece, assim. Eu tenho para mim que tenho me tornado um exímio viajante, assim. E eu antigamente não gostava de falar isso, mas hoje em dia eu gosto de falar, eu gosto de viajar, sabe? Eu gosto de conhecer outras culturas, eu gosto de estudar como eu faço para viajar mais barato, porque não é barato, né? Mas isso muda a minha perspectiva, enxergar outras culturas, outros comportamentos, outras formas de executar aquilo que a gente acha que é tão normal. A primeira vez que eu fui para fora foi para o Chile. E aí, aqui no Brasil, a gente tem garrafinha de água natural com a tampinha azul. Garrafinha de água com gás, tampinha preta, geralmente, né? Tipo assim, ou uma cor destacada. Quando eu cheguei no Chile, fui ao mercado e a tampinha de água natural era preta e a com gás era clarinha, cara. E aí... Já mudou, né? Você levou errado? Não. Não levei errado, mas eu tirei foto e mandei para todos os meus amigos. Vocês estão achando que vocês são os bons com tampinha preta? E isso muda toda a perspectiva de vida, cara. Ver como outras pessoas vivem, como se relacionam, como criam, né? Então, busque repertório, sabe? Não fica parado, não fica criando só o que você está acostumado, da mesma técnica, do mesmo jeito. Vai viver a vida. Show. Excelente, gente. Então, por E último, você? Meu conselho? Sim. Olha, eu gosto... Meu conselho é muito relacionado a carregue o piano, né? Ou seja, a ponte. É uma coisa que eu até já comentei com o Maico, porque eu acho que a gente está numa geração que qualquer desconforto a gente já cede, a gente já desiste. E, né, vocês que já enfrentaram a carreira de vocês e que tem muita carreira pela frente, sabe que desistir não é... O pessoal brinca, né? Eu não gosto muito dessa frase coach, desistir não é uma opção, porque eu acho que tem muitos problemas por trás disso. Tem saúde, tem família, enfim. Mas eu acho que enquanto a gente se entender como, né, carregar o piano, entender que faz parte da nossa vida, sacrificar e perseverar um pouquinho, eu acho que a gente vai encarando a vida melhor, não só a vida, mas os negócios também. Então seja a ponte. É verdade, é isso mesmo. Pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Fiquei muito agradeço feliz, o convite. de verdade. E também tem um presente para vocês. E como tudo aqui é contra a corrente, eu vou contar para vocês aqui a diferença. Inclusive, né, já adiantando aqui, esses presentes aqui vão ter na nossa loja, que eu vou deixar o link aí nos comentários também. Mas
Vamos ver se eu vou conseguir adivinhar aqui, pra ver qual que é qual. Mas como uma pessoa é do brand e do design e outra é do marketing, eu comprei livros de cada assunto e eu vou inverter o livro. Um vai ler o de marketing e um vai ler o de design, justamente para fazer o que o Michael falou. Vamos procurar referências, ler uma coisa que eu nunca Vamos ver se leria. você acertou aqui. Vamos ver, foi na sorte. E inverteu. Inverteu. Ah. Esconde. Esconde e troca. Mas eu queria esse. Deixa eu ver então. Não, mas se ele quer inverter, vamos contra a corrente. Ó, design do dia a dia. Muito bom. Mas lê isso aqui, você vai incrementar demais a sua E se eu já atuação. tiver ali? Olha. Marketing. Eu tenho 3.0 e 4.0. Aí, ó, 5.0 completou a trilogia. Excelente. Não, e o Norma é referência, né, em experiência do usuário, design, tudo. Então, Não, o Felipe Couto é o pai do marketing. pai do marketing. Então, são duas É, referências uma nas coisa áreas de vocês. Impressionante que ele é o pai do marketing e foi insuperável e até hoje não foi superado. Sim. É o tal da falta de estudo, né? Gente, então espero que vocês gostem. Um dia a gente Incrível. marca um outro Que podcast legal. para E falar eu do que gosto vocês muito de aprenderam. design, eu vou adorar isso aqui. Então, espero que vocês gostem muito e, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, até o próximo podcast. Um abraço. A gente não pode falar, antes de você dar um abraço aí, a gente não Perdão, pode falar gente, pode falar. Pode deixar as redes sociais de vocês para quem quiser saber mais do trabalho, da conexão. Corta, a gente volta. Não, nem precisa editar, já ficou ótimo. Já ficou. Então, gente, fala aí para vocês se quiser saber um pouquinho mais da Fabiola, né? Quais suas redes, qual o contato, onde a gente pode saber mais de você. Eu quero deixar o meu Instagram, Claro. que é o @FabiolaRegadas. Beleza. É simples de guardar e ali tá minha essência tá dentro do meu Instagram. Você, Mike, conta Legal. pra gente aí se eu quiser saber mais tanto, né, do seu trabalho quanto das suas comunidades, o que vocês fazem. Eu posso fazer um mexendo no meu livro? À vontade, Show. a hora é agora. Então, pode me seguir no Mike, M-I-K-E, ou Anselmo, com S. Mike, ou Anselmo. Eu tô postando algumas coisas legais também, assim, começando, né? Aquele rolê, eu faço pra todo mundo e o meu sempre foi ficando de lado. Aí agora, Somos dois, amigo. Pois Agora é. que nós estamos... eu tô oficialmente criando conteúdo, assim, tentando, pelo menos. E também tem o Cristãos Criativos, @Cristãos Criativos no plural. E aí a boa notícia, né, que se tudo der certo, dia 18 de maio eu vou estar lançando o meu livro, Cristãos Criativos. Ó, que legal. E é um livro que fala sobre estratégia, sobre design, sobre criatividade, sobre pessoas, muito sobre pessoas, sabe? Nesse processo todo de criação, eu acho que o que move marcas é gente. Né, o que move empresas são pessoas. Então eu falo sobre gente, basicamente sobre gente, sobre estratégias que eu tive na jornada e caminhos que eu segui para hoje ter uma comunidade, né, a nível nacional aí, que faz muita diferença, que eu escuto histórias de gente todo dia que teve a vida mudada. Assim. Legal. Então, dia 18 de maio, Cristãos Criativos, o livro. Calma, não é o livro não, porque é brega. Eu sei. É só Parabéns. Cristãos Criativos. Daqui a pouco tem um filme, né, gente? vai. É branding, tudo é branding. Gente, obrigado mais uma vez e Eu que agradeço. espero que gostem. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até.